Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus, sob o tema o sétimo selo e o dia e a hora de sua vinda. O dia e a hora da vinda do Senhor, para o qual quero ler em São Marcos, capítulo 13, do versículo 26 ao 33. Do 26 ao 37, melhor, para que tenhamos o quadro claro. Diz: e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, até que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. E ao porteiro mandou o quê? Mandou o quê? Vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Ou seja, aí temos as diferentes vigílias, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. Vigiai pelo quê? Pela vinda do Senhor, pela vinda do Filho do Homem. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Em outras passagens bíblicas, Cristo nos mostrou a vinda do Filho do Homem. E aqui no Evangelho segundo São Marcos nos fala da vinda do Filho do Homem. E nos diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Diz, nem ainda os anjos, nem ainda o Filho. Ou seja, o próprio Jesus não sabia nem o dia nem a hora da vinda do Filho do Homem para o tempo final. Agora vejam vocês que este mistério era tão grande que Deus não o tinha passado de sua mente ao consciente de Jesus. E por isso Jesus podia dizer que ele não conhecia nem o dia, nem a hora,
da vinda do Filho do Homem, porém, profetizou da vinda do Filho do Homem para o último dia. Também nosso irmão Branham nos fala de outra coisa que Jesus não conhecia. Pois quando os discípulos perguntaram a ele, antes dele subir ao céu, se restauraria o reino a Israel naquele tempo, ele, vejam vocês, falou-lhes sobre a vinda do Espírito Santo e que permanecessem aí, ou ali até o tempo da vinda do Espírito Santo. Na página 4 e na página 5 do livro das Eras, diz assim o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, diz: agora, eu digo que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus. E o que ele fez nas igrejas, ou seja, através das eras, através das 7 eras, é uma revelação porque os próprios discípulos não conheciam estas verdades registradas. Não lhes fora previamente revelado. Você recorda que quando chegaram a Jesus no livro dos Atos e perguntaram: restaurarás o reino a Israel neste tempo? Ele disse-lhes: não corresponde a vós conhecer os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como um reino terreno, porém era um reino espiritual, o que ele edificaria. Ele ainda não podia lhes declarar sua posição no reino, porque o Pai não o havia revelado. Porém, logo depois de sua morte e ressurreição, e neste preciso tempo de seu ministério de intercessão, fazendo intercessão no céu, no lugar santíssimo, ele pode mostrar aqui, nesta revelação de si mesmo, a João, o que faria e significaria sua glória e presença na igreja. Nesta revelação, ele nos diz como será o final do diabo. Ele nos diz como é que lidará com o diabo e como o lançará no lago de fogo. Ele revela o final dos ímpios, os quais seguem a Satanás. Satanás odeia isso. Agora vejam como neste livro da revelação apocalíptica está tudo o que Cristo faria. Do dia de Pentecostes até aqui, de como ele estaria manifestado entre sua igreja. Mostra-nos nestes símbolos apocalípticos tudo o que estaria ocorrendo. Mostra-nos tanto como o diabo se moveria durante essas etapas, e também nos mostra como Deus se moveria nessas etapas. Mostra-nos todas estas coisas que estariam acontecendo durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. E depois também nos mostra o que estaria acontecendo na etapa da era da pedra angular. Coisas que estão aqui no livro do Apocalipse, mas que não foram reveladas. Não foi revelado o significado desses símbolos, que correspondem ao tempo final. Como tampouco haviam sido revelados os símbolos correspondentes às 7 eras da igreja gentia. Depois, através do 7º anjo mensageiro, Deus, Jesus Cristo, trouxe a revelação apocalíptica das coisas que aconteceram durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, dando a conhecer esses símbolos correspondentes às 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora, as coisas que hão de acontecer depois das 7 eras da igreja gentia correspondem à era da pedra angular. E estão sob os símbolos apocalípticos correspondentes
que estão sob o sétimo selo. E essas coisas que hão de acontecer, sendo seladas sob o sétimo selo, somente com a abertura do sétimo selo, sendo cumprido o sétimo selo na terra, é que vem a revelação de todos esses símbolos apocalípticos, das coisas que devem acontecer neste tempo final. É por isso que Cristo, com essa grande voz de trombeta, de Apocalipse capítulo 1, versículo 10, onde João diz: eu estava no Espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E o Salmo 90, versículo 4. Foi desse dia que Cristo falou quando disse sobre os crentes neles, os quais, ao crerem nele, têm vida eterna. Disse: e eu o ressuscitarei no último dia. Esse último dia é o dia do Senhor, é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E quando nos fala dos últimos dias, são os últimos milênios, que são o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. E agora, vejam vocês, para o povo hebreu, é no 7º milênio, no último dia, que ele lhes dará vida depois de 2 dias, ou seja, depois dos 2 milênios anteriores, onde ele esteve derramando do seu Espírito Santo durante esses 2 milênios anteriores, ou 2000 anos, e agora, para este último dia, continua derramando do seu Espírito sobre toda a carne, que recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo, e recebe assim o Espírito de Cristo, e recebe o novo nascimento, e assim nasce no corpo místico de Cristo, na etapa final, que é a etapa da era da pedra angular. E depois Deus tratará com o povo hebreu, quando houver entrado até o último dos escolhidos de Deus. Agora, se há hebreus para formar parte da igreja de Jesus Cristo, dos escolhidos de Deus, são chamados antes de tratar com o povo hebreu, como nação. Agora, temos visto que é para o 3º dia, ou seja, o 7º milênio, que é o 3º dia diante de Deus, dos últimos dias, que Deus tratará com o povo hebreu, e lhes dará vida, os restaurará como nação, e porá a nação hebreia à cabeça de todas as nações, pois colocará entre a nação hebreia o trono do reino milenial, onde o Messias estará como rei dos reis e senhor dos senhores, como filho do homem e filho de Davi, reinando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E Jerusalém será a capital do mundo, e o território de Israel será o Distrito Federal. E agora João, estando no dia do Senhor, diz: eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa é a grande voz de trombeta chamando e juntando os escolhidos de Deus. É a voz de Cristo através dos ministérios dos anjos do Filho do Homem, que são enviados no último dia para chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus. Essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, no livro de citações, que contém um extrato da mensagem às 10 virgens, pregada em 1960, aqui na página 47 do livro de citações, no parágrafo 402 diz:
E nós que vivemos e tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos aos que dormem, esses preciosos que selaram seu testemunho com seu sangue. Não impediremos ou estorvaremos aos que dormem, porque a trombeta soará. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. O anúncio de sua vinda. Quando a trombeta final, ou grande voz de trombeta soa, a qual é a voz de Cristo, falando-nos no último dia, o que é que nos fala? O que nos fala é sua vinda. O que nos fala é o mistério do sétimo selo, que é o mistério de sua vinda. Essa voz de grande trombeta ou trombeta final é a mesma voz dos 7 trovões, pois é a voz de Cristo, o anjo do pacto. E o que estará falando? Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. O anúncio de sua vinda. A grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, o que é que ela revela? O que é que ela anuncia? A vinda do Senhor. A segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. A vinda do Filho do Homem, com os seus anjos, no último dia. E revela esse mistério à Igreja de Jesus Cristo, neste tempo final. E mostra-lhes que os anjos do Filho do Homem são os ministérios de Moisés e Elias, sendo manifestados através de um homem do tempo final. Na mensagem dos 7 selos, na parte das perguntas e respostas, na página 399 do livro dos selos em espanhol, quando perguntaram ao precursor da segunda vinda de Cristo sobre o Elias que pregará ao povo hebreu, na página 399 do livro dos selos, na pergunta número 11, a qual diz assim: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu penso que será um homem deste tempo, ungido como esse espírito. Um homem de que tempo? Deste tempo, ou seja, do tempo em que se cumpre essa promessa. Porque lá, quando Elias já havia subido, ou seja, tinha ido num carro de fogo ou disco voador, e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual Elias. A última coisa que Elias fez foi abrir o Jordão e passar ao outro lado com Eliseu, e depois partiu. E quando Eliseu regressou, mas com uma dupla porção do espírito de Elias, o que fez? Pois abriu o Jordão com a capa de Elias. A capa de Elias, a palavra de Deus. E quando os filhos dos profetas viram isso, o que estavam vendo? Estavam vendo a mesma coisa que tinham visto quando Elias passou com Eliseu para o outro lado. E agora, quando o espírito de Elias regressa em outro homem, abre o Jordão ali. E agora o ministério de Elias esteve manifestado sobre a terra em diferentes ocasiões. E são 5 manifestações do ministério de Elias prometidas para serem efetuadas neste planeta Terra. A primeira foi em Elias Tisbita, a segunda em Eliseu, a terceira em João Batista. Ele era o Elias que haveria de vir naquele tempo. Jesus disse: ele é aquele Elias, ou ele é aquele que haveria de vir. E ele disse, falando de João Batista: Elias já veio, e não o conheceram, e fizeram com ele tudo o que quiseram.
E então os discípulos entenderam que lhes falava de João Batista, São Mateus capítulo 17, do versículo 10 ao 13. E em São Mateus capítulo 11, versículo 14, Jesus Cristo disse: se vocês quiserem recebê-lo, ele é aquele Elias que haveria de vir, falando de João Batista, e não se chamava Elias. É que quando Deus prometeu que enviará a Elias, de novo, é o espírito ministerial de Elias, é o ministério de Elias, o qual é o Espírito Santo vindo em outro homem, operando o mesmo ministério que operou em Elias Tisbita. E tudo isto ocorre na casa de Deus. No átrio, o ministério de Elias foi manifestado em 3 ocasiões: em Elias Tisbita, em Eliseu e em João Batista. E pela 4ª ocasião, o ministério de Elias é manifestado no reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo. Foi manifestado no lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. E na 7ª etapa, ou era da igreja gentia. Ele foi aquele Elias que haveria de vir, na 7ª era da igreja gentia, precursando a segunda vinda de Cristo. Ele foi a 4ª manifestação do ministério de Elias. Nele se cumpriu essa 4ª manifestação. E ouvimos abrindo 6 selos. E agora regressará pela 5ª ocasião. E o veremos abrindo o 7º selo. E os escolhidos, ao vê-lo, dirão: o espírito de Elias repousou sobre outro homem, sobre o anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque o verão abrindo o 7º selo. O selo que ninguém podia abrir. Que agora, com a abertura do 7º selo, os escolhidos de Deus compreenderão que o espírito de Elias repousou sobre um homem deste tempo final. Eu penso que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. O ministério de Elias, presente no último dia, continuará na abertura dos selos, com a abertura do 7º selo. E também aí estará o ministério de Moisés, e também estará o ministério de Jesus. E agora vejam vocês a promessa da abertura do 7º selo. Nos diz na página 482 e 483 do livro dos selos, falando sobre o 7º selo, diz: na hora de sua vinda, falando da hora de sua vinda também. Agora, na obra completa, temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que tinham sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º selo não será dado a conhecer ao público. Na hora de sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra, vocês sabem, quando lhe fizeram a pergunta com relação a quando seria o sinal de sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ele lhes respondeu isso, e lhes falou de Israel, estando de novo em seu país. No versículo 31, porém depois se foi às parábolas, dizendo: da figueira aprendei a parábola. Quando já o seu ramo se enternece e brotam as folhas, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24, versículo 32 ao 33. Está falando de Israel
em sua própria pátria. Porém, notaram que ele não fala nada da revelação do sétimo selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, o omitiu também? Vemos, pois, que é um mistério por completo. E a hora, todavia, não chegou para que fosse dado a conhecer este mistério. Chegamos até aqui. E o demais nos será dado ali, no tempo, quando Jesus apareça novamente sobre a terra, para levar ou chamar a sua noiva. Quando a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo, seria dada, seria aberta aos filhos e filhas de Deus, à igreja de Jesus Cristo? Diz: e o demais nos será dado ali, no tempo, quando Jesus apareça novamente sobre a terra, para levar sua noiva. E como aparecerá sobre a terra para levar a sua noiva? Diz na página 256 do livro dos selos: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Assim é como está prometido que aparecerá o Senhor, ou seja, Jesus sobre a terra, para levar sua noiva. E quando apareça nessa forma, a palavra encarnada em um homem, o verbo vindo em carne humana, será que nos dará a conhecer sua vinda em carne humana. Nos dará a conhecer o mistério de sua vinda, que é o mistério do sétimo selo. Na página 57 do livro dos selos, em espanhol, nos diz: e vi outro anjo forte descer do céu, envolto numa nuvem, e o arco celeste estava sobre a sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Bem, agora continuando, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Lembram-se do anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vejam como vem o mensageiro a Israel, o anjo do pacto, o anjo de Jeová. Vem descendo do céu. E vem para os judeus, porém, vejamos a quem vem primeiro. Diz: vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Ele vem por sua igreja. É sua igreja quem o está esperando no último dia. E depois se manifestará a Israel, o povo hebreu. Temos o Israel celestial, que é a sua igreja, a qual vem primeiro. E depois ao Israel terreno, o povo hebreu. Vem e diz: e tinha na sua mão um livrinho aberto. E esse anjo o vemos aqui envolto numa nuvem, como está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 em diante. E como está em São Mateus, capítulo 24, do versículo 30 em diante. Vindo nas nuvens do céu aqui. Vindo aqui com seus anjos das 7 eras da igreja gentia. No céu. Aí, manifestado o sinal do Filho do Homem, para ser cumprida a sua vinda na terra, como a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19,
que é a palavra encarnada em um homem, e como a vinda do anjo forte que desce do céu, que é a vinda do mensageiro a Israel, vindo à sua igreja primeiro, velado e revelado em carne humana, e depois revelando-se ao povo hebreu. Agora, isto é o que o povo hebreu está esperando, porque o povo hebreu sabe que a vinda do Senhor é a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo de Jeová, velado em carne humana, como um profeta, aparecendo, revelando-se ao povo hebreu. E isso é o mesmo para a igreja gentia, porque o sétimo selo e a sétima trombeta é a mesma coisa. O sétimo selo para a igreja gentia é a vinda do Senhor, e a sétima trombeta para o povo hebreu é a vinda do Senhor. E isto é o que soará, revelará, dará a conhecer a trombeta ou grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. É a revelação de sua vinda, a revelação do sétimo selo. Vejamos a página 130 do livro de citações, onde o versículo 1164 diz: recordem que os que estão vivos e fiquem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Depois que houver soado tudo o que deve revelar, depois que tenha dado a sua mensagem, depois vem a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E agora, o que faz enquanto está soando? Pois enquanto está soando, os escolhidos de Deus estão sendo chamados com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, conforme Apocalipse e conforme a São Mateus, capítulo 24 e versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão a seus escolhidos. Isso é o que essa grande voz de trombeta neste tempo final estaria fazendo para o chamado e recolhimento de todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular, assim como o recolhimento de todos os escolhidos de Deus nas 7 eras da igreja gentia foi através da trombeta do Evangelho da Graça, soando através de cada anjo mensageiro, de cada era da igreja gentia. E agora, através do soar da trombeta do Evangelho do Reino, que revela a segunda vinda de Cristo, são chamados e juntados os escolhidos que restam neste planeta Terra e são colocados no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. E essa mensagem somente um homem a terá, no qual a palavra estará encarnada e estará manifestada através desse homem. Cristo, o anjo do pacto, o verbo, a palavra, e estará cumprindo suas promessas correspondentes a este tempo final. E ninguém poderá evitar isso, porque ninguém mais conhece o mistério da grande voz de trombeta.
Somente esse homem, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, e os escolhidos, que escutam sua mensagem, sua voz, que é a voz de Cristo, a grande voz de trombeta, através do seu anjo mensageiro. E agora podemos ver o mistério do recolhimento dos escolhidos de Deus. E podemos ver o mistério de sua vinda, assim como o mistério da vinda de Cristo entre os gentios em cada era. Esteve no anjo mensageiro de cada era. Aí estava o mistério da vinda de Cristo em cada era, entre os gentios. E depois o mistério da vinda de Cristo entre os gentios, a era da pedra angular, é em seu anjo mensageiro. E assim como o mistério em cada era, o mistério de Cristo revelado, manifestado através de carne humana em cada mensageiro, no território onde Deus enviou cada mensageiro, vejam vocês, esse mistério esteve no anjo de cada era, da igreja gentil. E houve um território onde se cumpriu esse mistério, que foi manifestado em cada anjo mensageiro. E agora, o mistério da manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular, corresponde ao território latino-americano e caribenho. E aí é onde é dado a conhecer o mistério da vinda de Cristo, na era da pedra angular, em seu anjo mensageiro, manifestando tudo o que ele prometeu para a era da pedra angular e dispensação do reino e território latino-americano e caribenho. Porém, seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente um instrumento de Cristo para a manifestação de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino, no território latino-americano e caribenho. E depois, de aí, se estenderá todo esse programa divino até chegar ao povo hebreu. E também cobrirá o planeta Terra completo, porque toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Daí é que vem todo esse conhecimento, dessa manifestação de Cristo, é que vem todo esse conhecimento para a raça humana, para a dispensação do reino, para o sétimo milênio. E isso é o que mudará, fará a mudança no meio da raça humana, e fará com que haja uma mudança do reino dos gentios ao reino de Deus. E os reinos deste mundo passarão a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Recordem que sob a sétima trombeta para o povo hebreu, em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, é feita a proclamação dessa mudança dos reinos deste mundo, passando a ser de nosso Senhor. Capítulo 11, versículo 15 em diante de Apocalipse diz: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus em seus tronos, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira,
e o tempo de julgares os mortos e de dares o galardão a seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes e trovões, um terremoto e grande granizo. Aí podemos ver, sob a sétima trombeta, que é o mesmo que o sétimo selo para a igreja gentil. Aqui temos a sétima trombeta para o povo hebreu, que é a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem e Filho de Davi, para sentar-se em seu trono, o trono de Davi, e receber, assim, o reino, e reinar por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Agora temos visto esse mistério da sétima trombeta e do sétimo selo, que é o mistério de sua segunda vinda, o qual seria revelado à sua igreja no último dia, na hora e dia de sua vinda. E um dia diante do Senhor para os seres humanos é como 1000 anos. E agora, o dia do Senhor é o sétimo milênio. É no sétimo milênio onde o mistério da segunda vinda de Cristo seria revelado à igreja de Jesus Cristo. E é para o dia do Senhor, o sétimo milênio, onde Cristo plenamente cumpriria sua vinda. E para o tempo final apareceria o sinal do Filho do Homem no céu, a qual em 28 de fevereiro de 1963 foi visto sobre os céus do Arizona, a 26 milhas de altura, com um tamanho, uma largura de 30 milhas, 30 milhas de largura. Teve essa nuvem, a qual foi formada por anjos, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, os quais estão aqui, e o anjo que era diferente aos demais, o qual está aqui em cima, e forma o cabelo branco do Senhor. E agora, podemos ver como assim como houve um sinal no céu para a primeira vinda de Cristo, para a vinda do Filho do Homem, há 2000 anos atrás como Cordeiro de Deus, e foi a estrela de Belém, a qual os magos viram e reconheceram como sinal da vinda do Filho do Homem, e buscaram o cumprimento da vinda do Filho do Homem nesta terra, e encontraram o cumprimento de sua vinda num menino de uns 2 anos aproximadamente, numa casa de Belém, da Judéia. Lá encontraram ao menino Jesus, no qual estava se cumprindo essa promessa. Porém, todo esse lapso de tempo estaria selado, ou seja, não era algo aberto ao público, a toda a nação hebreia, senão que somente algumas pessoas estariam inteiradas de que o Messias já estava na terra. Pois com o sinal da vinda do Messias no céu, já toda pessoa tinha que saber que o véu de carne
onde se cumpriria essa promessa, já estava na terra. E a Virgem Maria sabia disso. E a Virgem Maria representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, na era de ouro, da igreja de Jesus Cristo, que é a era da pedra angular, estará inteirada no último dia, da vinda do Filho do Homem, conforme a como foi prometido, com os seus anjos. E isto é a vinda do Verbo, a palavra, encarnada em um homem, onde estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus manifestados pelo anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado no último dia em seu anjo mensageiro. Viram como tudo é simples? É assim de simples seria todo esse mistério do sétimo selo. Mas ninguém podia conhecer esse mistério até este tempo final. E ainda que o precursor da segunda vinda de Cristo pôde ver, porquanto foi o profeta mais próximo a este tempo final, e Deus demonstrou. Porém, ele pôde ver, mas não pôde compreender certas coisas. Porém, ele pôde ver qual seria o próximo passo. E em suas visões e sonhos, ele pôde ver todas estas coisas, porém não podia explicar estes mistérios, senão que tinha que somente profetizar acerca deles. E por isso vocês podem ver que profetizava em diferentes ocasiões, usando sonhos que algumas pessoas haviam tido, ou sonhos ou visões que ele mesmo tivera. Por exemplo, quando ele usou um sonho de uma pessoa que o viu num cavalo branco, um cavalo militar, onde o viu como um chefe índio. Aí está se refletindo a segunda vinda de Cristo, como está prometida em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 21, onde vem num cavalo branco como os crentes vestidos de linho, e também vem em cavalos. E agora vejam vocês como tudo isso foi refletido no precursor da segunda vinda de Cristo. Isto é assim porque Deus sempre reflete em seus profetas o que Ele vai fazer numa escala maior. A primeira vinda e segunda vinda de Cristo foram refletidas nos profetas do Antigo Testamento. E a segunda vinda de Cristo também foi refletida nos mensageiros das diferentes eras da igreja gentia e também nos apóstolos de Jesus Cristo. E agora vejam vocês como se refletiu em São Pedro, em São Paulo, e nos diferentes mensageiros das sete eras, incluindo ao reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo. Nele foi que se refletiu mais abundantemente. É por isso que o encontramos em visões ou sonhos que ele teve, ou que outras pessoas tiveram, sobre um cavalo branco, porque nele estava se refletindo a vinda do cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19, que será em seu cumprimento a palavra encarnada em um homem deste tempo final, onde estará se cumprindo a vinda do cavalo branco de Apocalipse 19. Ainda que esse homem não será o Senhor Jesus Cristo, mas nele estará Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová,
Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado no cumprimento de sua vinda à era da pedra angular, à sua igreja, no último dia. E diz que tem um nome que ninguém entendia. E se tem um nome que ninguém entendia, então é importante compreender que esse é um nome novo. Porque o nome Jesus, todo mundo o entende. Quando se fala de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, fala-se do homem no qual Deus estava manifestado em toda a sua plenitude, o qual cumpriu a primeira vinda do Messias como Cordeiro de Deus e morreu na cruz do Calvário. E seu nome, o nome Jesus, no grego, ou em hebraico, Josué ou Yeshua, significa Salvador ou Redentor. Ou seja, que todos entendem o nome Jesus e entendem que significa Salvador ou Redentor. E conforme a esse nome, realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. Mas o nome com o qual ele vem em Apocalipse 19 é um nome que ninguém entende e que ninguém conhecia. E nesse nome está tudo o que ele há de fazer. Ou seja, que esse nome tem a ver com a obra de reclamação que ele realizará. Diz, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Esse ninguém o conhecia. E este que vem aqui é Cristo em sua segunda vinda. É a vinda do anjo do pacto. A vinda aqui de Jesus Cristo. E ninguém entende esse nome. A vinda do anjo do pacto aqui com um nome que ninguém entende. Somente ele. Vejam vocês. Assim como o nome Jesus, e no nome Jesus, vejam vocês, está a obra de redenção. Porque o nome Jesus significa Redentor. E com esse nome era que ele realizaria sua obra de redenção. E agora? Para o dia posterior. E agora, para o último dia, com esse nome que ninguém entende, é que ele realizará a obra do último dia. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seu nome é o Verbo de Deus. E agora, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Dá testemunho da vinda do Verbo há 2000 anos atrás. E o nome do Verbo, há 2000 anos atrás, quando se fez carne, foi Jesus, na obra de redenção, como Cordeiro de Deus. E seu nome era o Verbo de Deus. E o nome do Verbo de Deus era Jesus. E para o último dia, seu nome é o Verbo de Deus. Porém, Verbo não é nome. O Verbo de Deus, o anjo do pacto, que é o Verbo, manifestado no último dia, terá
um nome. Y ese será el nombre del E verbo esse será o nome do Verbo de Deus. Esse será o nome do anjo do pacto, de Jehová en do anjo de Jeová, em sua vinda e em sua obra de reclamação. Porém, ninguém entendia esse nome, senão ele mesmo. y los ejércitos celestiales vestidos de lino E finísimo, seguiam blanco, os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco de su boca. e puro, e da sua boca. Ahora recuerden que Agora, lembrem-se que um cavalo, en la Biblia, na y sobre todo en Bíblia, el libro del Apocalipsis se e representa, sobretudo no livro do Apocalipse, representa um poder, porque bestias representan porque bestas poder. representam poderes. Y él viene en E ele el vem poder de la no palabra poder da pura. palavra Él pura. viene en el poder de la palabra Ele pura vem no poder da palavra del pura día postrero. do último dia. Él viene en el poder Ele vem no poder del evangelio del reino, do evangelho do reino, conforme a la promesa divina. conforme a promessa divina. Y los que vienen con él, E os que vêm com ele, vêm no poder da palavra pura também. Por isso vêm em cavalos brancos. de su boca sale una espada aguda, E da sua boca saiu uma aguda espada, aguda para herir con ella a las para naciones. ferir com ela Y as él las nações. herirá con vara E ele as de regerá com vara de ferro. hierro. La espada es A la palabra que espada sale, é a palavra que sai de sua boca. y la boca de Dios siempre han sido sus E a boca de profetas. Deus sempre foram seus La boca de profetas. Cristo durante A boca las de edades Cristo, fueron durante as eras, foram mensajeros seus en las anjos 7 edades de la mensageiros. iglesia gentil. Y la boca de Nas Cristo, 7 eras da igreja del jinete del gentia. caballo blanco do Apocalipse 19, E a boca de la Cristo, do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, da boca do anjo do pacto para o último dia, será o anjo do Senhor Jesus de él Cristo. saldrá la palabra pura. Dele sairá a palavra pura, o evangelho do reino. Y él pisa el lagar del vino del furor y de E la ele ira mesmo é o que del Dios pisa o lagar do vinho, do furor e da ira, do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Y ahora vean ustedes, E agora vejam vocês, en su vestidura em seu y en su vestido muslo e em sua tiene coxa escrito tem escrito este Rey de nome: Reyes Rei y dos Señor de Reis Señores. e Senhor dos Senhores. Él en el día postrero al venir como Rey de Reyes Ele no último y Señor dia, ao de vir como Señores, Rei dos viene como Reis el e león, Senhor dos Senhores, vem como o leão da tribo de Judá, Rey de Reyes como y Rei Señor dos de Reis Señores. e Senhor dos Senhores. Cuando vino 2000 años atrás, Quando veio há en 2000 su anos vestidura de atrás, carne, tenía em sua veste de escrito carne, el tinha nombre escrito o nome Redentor, de Redentor, el nombre de Cordero de Dios, que o es nome de Cordeiro de Jesus, Deus, que para é su obra Jesus, de redención. para a sua obra de redenção. Y ahí no vamos a explicar mucho, E aí não vamos explicar vamos a muito, dejar eso quietecito ahí. vamos deixar isso bem Y vamos a quietinho aí. seguir ahora con el E día vamos seguir y agora la com hora o de su venida. dia e a hora de sua vinda. Siendo que un día delante del Señor es como Sendo 1000 que um años, y dia 1000 diante do años Senhor é como como 1000 anos, e 1000 anos como um el dia, día postrero, que es el o último séptimo dia, milenio, que é o el día sétimo milênio, de su venida. é o dia da Y sua en vinda. febrero 28 de E 1963, em 28 de fevereiro de fue vista en el cielo la 1963, señal foi visto no de su céu o venida. sinal de sua vinda. 2000 años atrás, Há 2000 anos encontramos atrás, la primera encontramos venida de a Cristo. primeira vinda de Cristo. Y de 4 a 7 años antes de E comenzar, de 4 a 7 quinto anos milênio, antes de começar o quinto de 4 milênio, a 7 años de de comenzar 4 a 7 anos los días postreros,
Antes de começar os últimos dias, porque os últimos dias diante de Deus, que são os últimos milênios, que são o quinto, sexto e sétimo milênio, os últimos dias começaram quando Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade. E agora, para o último dia, vejam vocês, quantos anos tinha o véu de carne onde se cumpriu a primeira vinda do Messias, quando começaram os últimos dias, quando começou o primeiro dos últimos dias, o quinto milênio? Pois tinha de 4 a 7 anos de idade. E agora, quando comece o último dia, quantos anos terá o véu de carne, onde estará o verbo, a palavra, encarnada no último dia? E isso, fazendo as contas no cumprimento dessa promessa, é que se poderá saber quantos anos teria o véu de carne, onde se cumpriria a vinda da palavra encarnada em um homem. Mas já para 1963 foi mostrada a vinda, foi mostrado o sinal do Filho do Homem no céu. E sendo assim, o véu de carne, onde a palavra no último dia estará feita carne, estará encarnada em algum território, já estaria esse véu de carne, como o sinal do Filho do Homem no céu. O véu de carne já tinha que estar na terra, em algum lugar. E agora, esse é o véu de carne, onde estará a palavra manifestada no último dia, e onde estará se cumprindo a vinda do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19. É através dos profetas que Deus nos deu luz sobre a segunda vinda de Cristo, como nos deu luz acerca da primeira vinda de Cristo. Através do profeta Isaías, vejam vocês, deu muita luz. Todos sabiam que a vinda do Messias seria a vinda do anjo do pacto, seria a vinda da semente da mulher, da qual Deus falou em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas em que cidade e em que país seria o que teria o privilégio da primeira vinda de Cristo? Mas quando Deus falou através do profeta Isaías e disse: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco, já todos sabiam que seria uma virgem do povo hebreu. E depois, quando disse através do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que nasceria em Belém da Judéia, já todos sabiam. E por meio do profeta Isaías também, por meio do qual disse que seria um rebento, ou seja, um broto de Jessé. Já todos sabiam então que seria um menino nascido da descendência de Jessé, e da descendência de Jessé através do rei Davi, não através de algum dos irmãos do rei Davi, mas por meio da descendência do rei Davi. Porque foi ao rei Davi que Deus fez a promessa que seu trono seria por toda a eternidade, e que não faltaria um no seu trono para se sentar nesse trono. E esse trono é prometido ao Messias. Por isso o arcanjo Gabriel disse à Virgem Maria que Deus lhe daria o trono de Davi,
a esse menino que nasceria através da Virgem Maria. São Lucas capítulo 1, do versículo 30 ao 36. Diz: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. E agora, Cristo diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Cristo se sentou no céu, no trono do Pai, lá no céu, no templo que está no céu. E foi lá que recebeu um nome novo. Assim como José, quando veio ser o segundo no reino do faraó, recebeu o anel do faraó, ou seja, o selo do faraó. Pois o faraó tirou o seu anel e o pôs na mão de José, e o vestiu com uma nova vestimenta, e também o colocou no segundo carro. O primeiro era o do faraó e o segundo era o de José. E também deu-lhe um novo nome, Zafenat Paneah. E ninguém podia fazer nada na terra, no reino do faraó, sem o consentimento de José, porque ele era o administrador, foi colocado como administrador de todos os negócios do faraó, de toda a casa do faraó. Zafenat Paneah era o administrador. E agora o administrador dos negócios de Deus, desde o trono lá do céu, vejam vocês, tem sido Jesus Cristo, o qual está administrando os negócios de nosso Pai Celestial. E agora, Cristo é o herdeiro ao trono de Davi. E Cristo disse: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. O trono do Pai é o que está no céu, onde Cristo se assentou quando subiu ao céu, e está administrando os negócios do Pai Celestial, porque foi adotado. E agora, os negócios do reino de Cristo, do reino milenial, aqui na terra, serão administrados desde o trono de Davi. E esse é o trono que Cristo reclama neste tempo final, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E esse é o trono de Cristo aqui na terra. E ele diz: ao que vencer, eu lhe concederei que se sente comigo no meu trono. Assim que alguém se sentará com Cristo nesse trono, assim como Jesus se sentou no céu, no trono do Pai Celestial. É na mesma forma que Cristo diz que se sentará com Ele no seu trono o vencedor. Esse é o servo fiel e prudente, ao qual seu Senhor, quando venha,
em sua vinda, no último dia, na era da pedra angular, na hora e no dia, no dia e na hora de sua vinda, o servo fiel e prudente que esteja na casa de Deus, na era correspondente à sua vinda, será o que terá essa bênção. Quem é o servo fiel e prudente, ao qual, quando o seu Senhor vier ao encontro e fazendo assim, ou seja, alimentando aos filhos e filhas de Deus, com alimento espiritual, deste último dia. E qual é o alimento espiritual para o último dia, para o sétimo milênio, e para a dispensação do reino, e para a era da pedra angular? Já não é o alimento correspondente às 7 eras, senão que é o alimento correspondente à era da pedra angular. As 7 eras correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, e a era da pedra angular corresponde ao lugar santíssimo desse templo espiritual. E o alimento espiritual para a era da pedra angular é o maná escondido que Cristo prometeu dar ao vencedor. E ele o recebe e o compartilha com toda a família de Deus. O compartilha com toda a igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. Esse maná escondido é a revelação divina da segunda vinda de Cristo. É a revelação de Cristo para o último dia, para o sétimo milênio e para a dispensação do reino. É a revelação divina da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Esse alimento espiritual, ninguém pôde comê-lo nas eras passadas, porque não estavam vivendo na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, onde está o maná escondido, que seria repartido aos escolhidos de Deus. Esse é nosso alimento espiritual. Estava escondido, portanto ninguém podia comer o alimento que nós comeríamos neste tempo final. E agora, isto seria para o dia e a hora de sua vinda. E o dia de sua vinda é o sétimo milênio. E a hora de sua vinda, já que um dia é como 1000 anos, vejam, o último dia, que é o dia de sua vinda, que é o dia do Senhor, para os seres humanos, é o sétimo milênio. E uma hora diante do Senhor para os seres humanos são 41 anos com 8 meses. E a hora da sua vinda não é uma hora de 60 minutos terrenos, mas é um ciclo de 41 anos e 8 meses. E agora, desde quando começou esse ciclo divino a se mover? Deixaremos isso quietinho para que ninguém venha a dizer: aqui termina a hora de sua vinda. Somente posso lhes dizer que estamos na hora de sua vinda. Estamos neste ciclo divino desses 41 anos e 8 meses. Teria começado em 1963, quando apareceu o sinal do Filho do Homem no céu, ou teria começado em 1964, quando foi aberto o mistério de sua vinda?
o comenzaría Ou teria começado em 1977? o comenzaría en el Ou teria começado em 1984? 84. Dejemos eso quietecito ahí. Deixemos isso quietinho aí. Ahora, el calendario Agora, que usamos, o calendário que usamos atualmente, ou seja, o calendário que é usado entre os gentios, tiene en la actualidad atualmente tem o ano 1998, que sería que seria el año 6.998, o ano 6.998, un paso de a um passo de 2 anos finalizar para finalizar el sexto milenio, o 6º milênio, o sea, llegar al año 6.000. ou seja, chegar ao ano 6.000. Ao chegar ao ano 6.000, ao cumprir-se o ano 6.000, terminam los 6.000 años os 6.000 anos, desde que comenzó a contar el desde que tiempo. começou a contar o tempo. Y luego comienza el séptimo milenio, E então começa o 7º milênio, o último delante de dia, Dios. diante de Pero el Deus. calendario Mas o calendário está atrasado. y si el calendario está atrasado, E se o calendário está atrasado, entonces ya estamos então já estamos en el séptimo milenio, no 7º y por milênio. consiguiente en el primer E sendo siglo assim, no del primeiro séptimo século do milenio, y 7º por milênio. consiguiente E sendo en la assim, cuarta vigilia. na 4ª vigília. Y una vigilia E uma vigília consta de 3 horas. y en un día delante de Dios, E um dia diante de Deus, una vigilia uma vigília, son ¿cuántos años? são quantos anos? 3 horas delante de Dios. 3 Y horas una diante hora de Deus. es- Se uma hora son 41 años, são 41 anos, 8 meses. com 8 meses, Multiplicamos 41 multiplicamos 41 anos e 8 meses vezes 3 e nos dá 125 anos. Eso es la cuarta vigilia Isso é a 4ª vigília, en el día postrero. no último dia. Desde que comienza Desde que el séptimo milenio começa o 7º milênio, hasta que llega a 125 até que años chega a 125 anos del séptimo milenio. do 7º milênio. Esses são os primeiros 125 anos do 7º milênio. Essa é a 4ª vigília, Del día postrero delante do último dia de Dios. diante de Deus. Y si ya comenzó, el día postrero ya está. E se o último dia já começou, já estamos na 4ª Ahora, vigília. ¿en qué hora Agora, de la cuarta vigilia? em que hora da 4ª vigília? Dejemos ahí quietecito todo, Deixemos aí tudo quietinho, pues estamos en la hora. pois estamos na hora de sua vinda. Cristo resucitó. Miren ustedes, Vejam vocês, Cristo ressuscitou na 4ª vigília. y saben ustedes una cosa. E vocês sabem de uma coisa? Vamos a ver si la consigo aquí. Vamos ver se encontro por aqui. Se las leo también. A lerei também. Debe estar por ahí por Marcos, Deve estar aí por Marcos, capítulo. San Marcos, San Marcos capítulo 15, São Marcos, capítulo 15, verso 21 en adelante, dice: do versículo 21 em diante. Cuando crucificaron a Cristo, Isto foi dice, quando y obligaron crucificaram a uno que Cristo, pasaba, diz, e Simón, constrangeram um certo de Cirene, Simão, padre de Alejandro, Cireneu, e pai de de Rufo. Alexandre e de Rufo. Miren, Alejandro y Rufo Vejam, Alexandre e fueron Rufo convertidos foram convertidos y fueron discípulos de San e foram Pablo. discípulos de São Paulo. Y San Pablo les escribe a ellos. E São Paulo habla escreve de a ellos. eles, fala deles. Y vean ustedes la bendición tan grande que E recibió vejam vocês a bênção tão grande que recebeu esse homem que carregou
a cruz a Cristo. Dice que venía del campo Diz, a que le llevase vindo do campo, a que levasse y le llevaron a un lugar a cruz, llamado Gólgota, e levaram-no ao lugar do que traducido Gólgota, es lugar que se traduz de la por calavera. lugar da Y le caveira. dieron a beber vino mezclado con mirra, E deram-lhe a mas beber él vinho no lo com tomó. mirra, mas ele não Cuando o le hubieron tomou. crucificado, E havendo repartieron crucificado, entre sí sus repartiram os seus vestidos, echando vestidos, suertes sobre ellos lançando para ver sobre eles sortes, para saber qué se llevaría para cada saber o que cada um levaria. Ou seja, para uno se ver, llevaría um levaria la túnica, a túnica, el otro se llevaría o outro sus levaria sandalias, suas y así por el sandálias, estilo. e assim por diante. Era la hora tercera E era a hora cuando terceira, le crucificaron. e o ¿Y crucificaram. cuál es la hora tercera? E qual é a hora terceira? De 9 a 10 De de la 9 mañana. às 10 da manhã. Vamos a ver. Vejamos. La hora primera es A hora de 6 a primeira 7 é da das manhã. 6 às 7 da manhã. Vamos a ver si cuadramos aquí de Vamos la hora ver primera se es de enquadramos 6 aqui. a 7 A de la primeira mañana, hora, la ou a hora segunda primeira é das 6 às 7 7 da manhã. A hora segunda das 7 às 8 da manhã. A hora terceira é das 8 às 9 da manhã. Era entre 8 e 9 da manhã. Tinha dito de 9 a 10. Porém, era das 8 às 9 da manhã. Así es que vean ustedes, Assim que vejam vocês, toda la noche por toda a noite, mantiveram a Jesus sob juízo, fue golpeándolo. depois batendo-o. Dice la escritura en A Escritura diz em Isaías, capítulo 53, capítulo 53 e em outros que lugares, sería desfigurado. que ele seria Le desfigurado. abofetearon, le O golpearon, esbofetearam, o golpearam le colocaram una corona de e lhe espinas, puseram uma coroa de espinhos, sangrando él ele y todo con esa corona de sangrando, espinas. O sea e que tudo com essa coroa de su espinhos. rostro fue Ou seja, que seu rosto foi desfigurado, foi mudado. y desde las 8, de 8 a 9 de la E mañana, de 8 a 9 da que es la manhã, tercera vigilia, que é a terceira vigília, o la cuarta vigilia, ou más a bien, la quarta hora tercera de vigília, la cuarta vigilia, antes, a hora terceira da quarta vigília, foi crucificado. y en la hora novena, E na hora novena, ou que es nona, las 3 de la tarde, que o são as 3 de da 2 a 3 tarde, de la tarde, ou de 2 às 3 da tarde, fue que murió su cuerpo foi que o físico seu corpo físico morreu. y descendió él E ele desceu en espíritu, em su cuerpo espírito, em teofánico, seu corpo al teofânico, infierno, ao inferno, por nuestros pecados. por nossos pecados. Ahora, vean ustedes Agora vejam vocês, cómo él fue como ele foi a un lugar, a una dimensión a um lugar, a uma dimensão, donde solamente podía ir, onde somente podia ir por causa de nossos porque esa es la pecados. dimensión a donde van la gente. Porque essa é a dimensão onde as pessoas vão por pecarem. Se não tiverem pecados, não podem ir El ali. pase para ir a esa dimensión es cuál? A passagem para El essa pecado. dimensão é qual? O pecado. Y el pase para ir a E la a sexta passagem dimensión es para ir à sexta ser dimensão lavados con la é ser sangre lavados de com o Jesucristo. sangue de Jesus Cristo. E estar sem pecado, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. El pase A para ir passagem a la sexta dimensión para ir entonces para a es sexta dimensão, então, nuestra teofanía é a nossa teofania, que hemos obtenido a por qual medio de obtivemos lavar através nuestros pecados de en ter la lavado sangre nossos de pecados Cristo. no sangue de Ahora Cristo. podemos ver que teniendo Agora, podemos ver que, nuestros pecados lavados tendo en la nossos sangre de pecados Cristo, lavados no sangue de ya Cristo, no están já sobre não nosotros. estão sobre Y nós. somos justificados, E o sea, somos como si nunca justificados, ou seja, como se nunca antes hubiésemos pecado. houvéssemos pecado. Ahora podemos ver este misterio también Agora, de la podemos hora ver este mistério também de la vigilia, da hora da quarta vigília, que é a única que ocorre durante o dia. y que esa vigilia E que essa en un día vigília, delante del Señor em um dia diante do Senhor, corresponde a 125 a 125 anos. y ahora podemos ver E agora podemos ver que fue también
que foi também en la cuarta vigilia na quarta vigília del quinto día delante de Dios, do quinto dia diante de que Deus, apareció el cumplimiento que apareceu o de la cumprimento primera da venida de Cristo. primeira vinda de Cristo. Aunque ya un poquito antes de comenzar Ainda esa que já um cuarta pouquinho vigilia, antes de ya começar estaba essa quarta en la vigília, tierra já de estava ali na 4 terra, a de 7 4 años de edad. a 7 anos de idade. Pero vean ustedes Mas vejam vocês, su juventud sua juventude y su ministerio e seu ministério estuvieron en la estiveram na quarta vigília quinto día do quinto delante de dia Dios. diante de Deus. Y la segunda venida de Cristo E a es para segunda la vinda de cuarta Cristo vigilia é para a quarta del día vigília posterior. do último Es dia. para ese ciclo divino É para esse ciclo divino dos primeiros 125 anos séptimo do milenio, sétimo que milênio, es el séptimo día delante que é o de Dios, sétimo dia diante de postrero Deus e último delante de dia Dios. diante de Deus. Ahora podemos ver el porqué. Agora podemos ver o porquê Nuestro hermano, nosso irmão, el precursor de la segunda o precursor da segunda vinda de William Cristo, o reverendo William Branham, Branham, fue enviado foi enviado en ese ciclo divino de la nesse séptima ciclo edad de la divino da iglesia sétima era da igreja gentil, así gentia. como Juan el Bautista Assim había como sido João enviado Batista tinha sido enviado en ese mismo ciclo nesse divino, mesmo ciclo divino, en donde se entrelazaría onde se entrelaçaria a terceira vigília com a quarta vigília, ya de días delante já de de Dios, dias que diante son de Deus, que são para los milênios seres humanos. para os seres humanos. El cuarto milenio con el quinto milenio, vean O cómo quarto se milênio entrelazaron com o quinto milênio, vejam con como la se venida entrelaçaram del precursor com a vinda do y el precursor precursado. e do precursado. Finalizando el Já cuarto milenio, finalizando o estaban quarto allí milênio, el precursor ali estavam o precursor e o precursado. y luego el ministerio E depois o ministério precursor y do precursado precursor e do precursado já se realizaram en el quinto. no quinto milênio. Y ahora para el día postrero E agora, para o encontramos último que dia, encontramos antes de comenzar el que séptimo antes de milenio, começar o sétimo milênio, ya la já señal o sinal del Hijo del do Hombre Filho do en Homem el cielo, no céu, así como la señal del Hijo assim del Hombre como en o el sinal cielo, do Filho do Homem no estuvo céu antes de comenzar esteve antes de começar o quinto milênio, esteve a estrela de Belém, aparecendo por 2 anos aproximadamente. Y ahora ven ustedes cómo E agora vejam vocês, luego del precursor, como depois do precursor, da primeira vinda de Cristo, el próximo profeta, o próximo profeta que viria seria el quem? precursado, O precursado, en el cumplimiento no de cumprimento la venida da del vinda ángel del pacto, do anjo do pacto, velado en carne humana, velado em carne humana, en un joven carpintero, em um jovem de carpinteiro de Nazaré, llamado Jesús. chamado Jesus. El problema que tuvo O problema que teve, não Deus nem Jesus, los sabios mas os sábios e entendidos en asuntos teológicos, em assuntos de la teológicos religión hebrea da de aquel religião tiempo, hebreia daquele tempo, el problema estuvo ¿dónde? o problema esteve onde? O problema tiveram com o véu de Ahí carne. fue Foi donde aí ellos onde tropezaron, eles tropeçaram, porque esa es la piedra porque essa é del ángulo, la a pedra do de ângulo, tropiezo a pedra de tropeço los grandes sabios para os y grandes entendidos sábios e de aquel entendidos tiempo, daquele tempo. y esa será la misma E essa piedra será a mesma pedra donde tropezarán onde tropeçarão os sábios e entendidos de este tiempo final. deste tempo final. Tropezarán tanto Tropeçarão la bestia como los 10 reyes, tanto a tropezarán besta con como os 10 reis tropeçarão esa piedra com essa pedra no cortada de mão. não cortada por mãos. O ser el reino de los gentiles, Ou seja, o en la reino dos etapa de los pies gentios, de na hierro, etapa de dos barro pés de cocido, ferro e de tropeçará barro de oleiro, tropeçará con esa piedra.
com essa pedra, com a pedra da segunda vinda de Cristo, e tropeçarão por causa do véu de carne, tropeçarão por causa de que a palavra, o verbo, o anjo do pacto, que é o verbo, a palavra, virá feita carne, encarnada no último dia, em um homem do último dia que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, quantos de vocês caminharam quando crianças descalços? Eu também. Algum de vocês alguma vez teve um paninho enrolado em um dedo, principalmente no dedão? Pois vou lhe dizer por quê. Porque tropeçou com alguma pedra. É o mais seguro. E a pessoa correndo pelo campo, se estava com muita pressa ou se era de noite, era normal tropeçar com alguma pedra. Porque para esses tempos não tinham tantas estradas como atualmente, e aços como na atualidade, e não havia tantas facilidades para estar comprando sapatos para as crianças. E as crianças, pois, guardavam os sapatinhos para ir à escola, e os tiravam quando chegavam em casa. E alguns, quando saíam da escola, já os tiravam e continuavam sem os sapatos, porque já estavam acostumados a caminhar sem sapatos, porque os sapatos incomodavam. E como sempre os compravam maiorzinhos para que durassem bastante tempo, os sapatos queimavam ou raspavam o calcanhar quase sempre. E com os sapatos, usando os sapatos, pois tinham um calo no calcanhar. E estando descalços, tinham um paninho no dedão. Assim é que como quer, tinham problemas a maioria das crianças. E agora, na estátua que Deus mostrou ao rei Nabucodonosor, encontramos que estava sem sapatos. Ou seja, essa estátua, esse menino que se via gigante, descalço, tropeçará no último dia. Tropeçará o dedão, ou algum dos dedões dessa estátua com a pedra não cortada de mãos. Porque diz aí em Apocalipse 17, o qual é isso mesmo, a imagem, essa imagem que Nabucodonosor viu, que é o reino dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. Diz no versículo 12: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Estes têm um mesmo propósito e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Agora podemos ver que a vitória já está profetizada e já foi cumprida a vitória nos tipos e figuras. Portanto, a vitória é o mais seguro que há nesta batalha. E a vitória para quem? Para Cristo, a pedra não cortada por mãos. Tanto na profecia de Daniel como na profecia apocalíptica, e em todas as profecias que falam da segunda vinda de Cristo, está a vitória.
no cortado de para a manos, pedra não cortada por mãos, que es la victoria del jinete del caballo blanco de que é a Apocalipsis, vitória do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse y 19, es la victoria en el amor divino. e é a vitória no amor Y divino. ahora, ¿de dónde vendrá el jinete del caballo blanco de Apocalipsis E agora, 19? de onde virá o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Así como la promesa de la venida del niño de la Virgen. Assim como a promessa do menino Isaías da Virgem. dijo, Depois o profeta Isaías disse que seria um rebento, de la raíz de um Isaías, broto da raiz de Jessé, y que vendría por medio de la descendencia e que de David, viria através da que por lo tanto descendência sería de Davi, e hijo de portanto David, seria que se sentaría o en el filho de trono Davi, de que se David. sentaria no trono de Eso Davi. está en Isaías capítulo 11. Isso está em verso 1 Isaías adelante. capítulo 11, e versículo 1 em diante. Vamos a leer un poquito aquí. Y Vamos verán ler um pouquinho aqui, e cómo verão fue como foi identificado todo esto de la primera. identificado Venida tudo de Cristo. isto da primeira vinda de Dice, Cristo. Diz: Saldrá una vara del tronco de Isaí, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo y reposará frutificará. sobre él el espíritu de Jehová, E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade de la tierra, os mansos da y terra, herirá la tierra con la vara de su boca, e ferirá a terra com a vara de sua boca, de sus labios matará e com o al espírito dos impío. seus lábios matará o ímpio. Y será la justicia cinto de sus lomos, E a justiça será o cinto dos seus lombos, de su cintura. e a fidelidade o cinto de sua cintura. En el verso 9 Depois, no nos dice, versículo "No harán mal, 9 nos ni diz: dañarán en todo mi não se santo fará monte, mal nem porque la dano tierra algum será em llena todo del o monte da minha conocimiento santidade, de Jehová, porque a como terra las se aguas encherá do cubren el conhecimento do Senhor, como as águas mar". cobrem Y o lo mismo mar. habla Habacuc, capítulo 2, E o mesmo verso fala em Abacuque 14, capítulo 2, "Pero dá mais luz", versículo e dice, 14, mas dá mais "Porque la luz tierra e será diz: llena de la gloria porque a de terra Jehová será como las cheia da aguas cubren el glória mar". do Senhor, como as águas cobrem o mar. Falando-nos da segunda vinda de Cristo, onde a glória do Senhor estará manifestada na vinda do Filho do Homem, em glória, com seus anjos para o último dia. Esta passagem nos fala da primeira e segunda vinda de Cristo. E o que não foi cumprido na primeira vinda de Cristo será cumprido em sua segunda vinda. Daqui é de onde surge depois, em 2 de Tessalonicenses capítulo 2, as palavras proféticas de São Paulo, onde fala da vinda do Senhor, e diz, vejamos, falando acerca desta escritura que diz, e com o espírito de seus lábios matará ao ímpio. Na profecia de São Paulo, em 2 de Tessalonicenses, o ímpio será o anticristo, o homem do pecado. Diz, capítulo 2, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Se manifeste quem? O homem do pecado. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o espírito de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Iníquo esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira,
e com todo engano da iniquidade para os que perecem, porquanto não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará um poder enganoso para que creiam na mentira, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes se agradaram na injustiça. Agora podemos ver como Deus nos dá mais luz através de São Paulo quanto a esta profecia da vinda do Senhor, a qual para o último dia corresponde à segunda vinda de Cristo. Depois, no Apocalipse, aparece vindo num cavalo branco. Em Apocalipse 19, Cristo aparece vindo num cavalo branco. E em Apocalipse 17 também o temos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E obtém a vitória contra a besta e contra os 10 reis, que darão seu poder e sua autoridade à besta. O Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim que não há por que temer, porque estamos do lado vitorioso, estamos do lado que tem a promessa da grande vitória no amor divino para o último dia. Agora, de onde virá esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Página 166 do livro de Citações, no parágrafo 1485 diz: agora eu estava ficando muito velho e pensei, haverá outro avivamento, verei outro tempo? E apenas recordem, do oeste virá um cavaleiro num cavalo branco, cavalgaremos esta senda outra vez. Isso é correto, no mesmo instante em que estejamos prontos. Vem vocês? É uma promessa. Essa promessa é a promessa de Apocalipse, capítulo 19. E de onde vem este cavaleiro? Vem do Ocidente. E o Ocidente é o continente americano. E o continente americano consta de América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe. E Cristo já veio viajando de era em era por diferentes continentes. Veio pela Ásia Menor viajando, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Depois veio pela Europa, o continente lá europeu. Veio manifestado em Irineu, em Martim, Colombo, em Lutero e em Wesley. E depois passou ao continente americano, a parte norte, a América do Norte, e veio manifestado no precursor da segunda vinda de Cristo. E agora, como virá no último dia? Virá como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, na era da pedra angular, no continente americano, na parte central, centro, sul e o Caribe. Ou seja, na América Latina e no Caribe, vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Vem este cavaleiro do cavalo branco do Ocidente, no último dia, que é o verbo, o anjo do pacto, o verbo, a palavra encarnada em um homem. Em um homem do último dia, onde estará operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, no dia de sua vinda e na hora de sua vinda, o dia de sua vinda, o sétimo milênio, e a hora de sua vinda, que cobre 41 anos com 8 meses. Mas usará todos os minutos dessa hora diante de Deus? Ou somente uma parte? Em sua primeira vinda, na hora de sua vinda, que foram 41 anos e 8 meses, somente usou 33 anos da hora de sua primeira vinda. Quantos usará da hora de sua segunda vinda?
no dia de sua vinda, no último dia, que é o sétimo milênio, quando formos transformados, depois que os mortos em Cristo ressuscitem, eu lhes direi, vou fazer as contas e vou lhes dizer quantos anos foram necessários da hora de sua vinda para realizar a sua obra de reclamação e nós obtermos nossa transformação, o novo corpo, e os mortos em Cristo ressuscitarem, e o povo hebreu ser reclamado também. Agora, a hora de sua vinda cobrirá os 3 anos e meio? Ou somente cobrirá até antes da grande tribulação? Não sabemos se isso depende desde onde Deus começa a contar a hora de sua vinda. E isso corresponde a Ele por o começo. E se Ele diz, desde este dia e este ano, começou a hora de sua vinda, pois então cada um de nós poderá dizer, e até este dia chega a hora de sua vinda. Porém, como ele não nos disse o dia exato dos nossos, senão que nos fala em termos de um dia diante de Deus, e de uma hora diante de Deus, e de minutos diante de Deus. Então, quando os mortos em Cristo ressuscitem e nós formos transformados, já todos não somente poderão quando terminará a hora de sua vinda, senão que também poderão dizer, e começou em tal dia, e em tal ano, e começou em tal lugar a hora de sua vinda. Portanto, já vimos o que é a hora de sua vinda, e também vimos o que é o dia de sua vinda. Viram como tudo é simples? Tão simples como isso seria a hora de sua vinda e o dia de sua vinda, sob o sétimo selo. O sétimo selo e o dia e hora de sua vinda. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês, nesta ocasião, dando-lhes testemunho do sétimo selo e o dia e a hora de sua vinda. E somente posso lhes dizer uma coisa: estamos sob o sétimo selo, estamos no dia de sua vinda, e estamos na hora de sua vinda, porque estamos no tempo do sétimo selo. Estamos no tempo da abertura do sétimo selo. Estamos no tempo da vinda do anjo, que era diferente aos demais, que é o que tem o sétimo selo. Estamos no tempo do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do anjo que era diferente aos demais. Estamos no tempo do verbo, da palavra encarnada em um homem. Estamos no tempo da palavra vindo em seu anjo mensageiro. Estamos no tempo do sétimo selo. Estamos no tempo do dia de sua vinda. Estamos no tempo da hora de sua vinda. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos para cada um de vocês e para mim também. Esse é o tempo mais glorioso para mim e é o tempo mais glorioso para a igreja de Jesus Cristo. É o tempo mais glorioso para todo o povo de Deus que vive neste tempo e para os que viveram em eras passadas e em dispensações passadas, porque é o tempo do dia e da hora de sua vinda. Este é o dia e a hora do sétimo selo. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde
e que Deus nos ajude neste dia e nesta hora em que vivemos, no dia e na hora de sua vinda, o dia e a hora do sétimo selo. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, como Ele prometeu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Somente uma pergunta. Onde estão os que veriam o dia e a hora de sua vinda e veriam sua vinda, veriam o sétimo selo manifestado na hora e dia de sua vinda? Pois aqui estamos, na América Latina e no Caribe, em Porto Rico um grupo, e em todos os países latino-americanos e caribenhos, recebendo as bênçãos do sétimo selo no dia e na hora de sua vinda. Que as bênçãos do sétimo selo do anjo do pacto em sua vinda no dia e na hora de sua vinda sejam sobre vocês e sobre mim também. Deixo novamente conosco ao reverendo Miguel Bermúdez Marinho para continuar e finalizar nestes momentos ou nesta ocasião nossa parte, dando graças a Cristo por suas bênçãos. Creio que mais simples do que falamos não podia ser falado. E vocês viram como tudo seria simples? Tudo é simples, mas tudo escriturístico. Tudo sendo o cumprimento do que Ele prometeu em sua palavra. Bom, por aqui já temos a Miguel. Orem muito por estas atividades, que na continuação teremos nestes dias, como na sexta-feira e também no próximo domingo, e também no domingo 14 de junho, o qual é um dia muito importante também para mim, pois é um dia onde Deus, onde lembro o dia em que Deus me trouxe o corpo físico aqui à terra, ou em corpo físico aqui à terra, no qual Ele me colocou, e no qual comecei nesta vida terrena. E aí vamos deixar quietinho. Eu agradeço a Deus que me trouxesse a esta terra através dos meus pais terrenos. E dou graças a Deus pelos pais terrenos que me deu, os quais amo e estarão comigo na eternidade. Bom, que Deus continue abençoando a todos e lhes guarde a todos. Já temos a Miguel por aqui. Já temos a Miguel por aqui. O temos aqui esperando. Bom, que Deus continue lhes abençoando e lhes guarde a todos. E adiante, caminhando sempre até obter nossa transformação, porque estamos vivendo no dia e na hora do sétimo selo, no dia e na hora de sua vinda. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos. E todos agradecidos a Deus por nos dar o privilégio de viver no dia
e na hora de sua vinda, e não somente isso, senão nos dar o privilégio de ver, no dia e na hora de sua vinda, ver a vinda do anjo, que era diferente aos demais, a vinda do sétimo selo, ver este mistério de sua vinda neste último dia. Que Deus os abençoe e lhes guarde a todos. Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nesses momentos e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em seu reino, lhe perdoe e com seu sangue lhe limpe de todo o pecado, e sejas batizado em água em seu nome, e Cristo lhe batize com o Espírito Santo e fogo, e produz em você o novo nascimento, para o qual pode passar à frente. Estaremos orando por você nesta ocasião. E os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo para recebê-lo como único e suficiente Salvador. Vamos dar uns minutos, enquanto em outros países também vem aos pés de Cristo nosso Salvador. Já o tempo está se acabando. De um momento a outro entra até o último escolhido, ao corpo místico de Cristo. E Cristo termina sua obra de intercessão. Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo em diferentes nações, com os nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-lhes em Teu reino, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, repitam comigo esta oração. Os que estão vindo aos pés de Cristo, nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a Tua palavra, o Evangelho da nossa salvação, e Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome como único nome debaixo do céu, no qual podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício de expiação por nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoe os meus pecados e com o Teu sangue me limpes de todo pecado, e me batizes com o Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água, em Teu nome, e produzas em mim o novo nascimento. Quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Senhor, faz uma realidade em minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora os que receberam a Cristo como Salvador, nesta ocasião, perguntarão: quando podem me batizar? Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porquanto vocês creram em Cristo como Salvador, bem podem ser batizados. Nesta ocasião, o batismo em água não tira os pecados, é o sangue de Cristo que nos limpa de todo o pecado. Mas o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento
e ressurreição. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Deus lhes abençoe e lhes guarde. A todos.